ela está também distribuída no Brasil inteiro, e a gente está aqui, né, da AgroSales, pronto para atender a todos aí, viu, Andressa? Tiago, que bom. Eu só vou interromper aqui um pouquinho, porque graças a Deus, além de ter o melhor time de vendas do Brasil, eu tenho um monte de parceiros aqui que eles me lembram de colocar para gravar quando eu esqueço. Então, pessoal, obrigada aí, tá? E com aquele recadinho paroquial, né? Segundo o nosso time jurídico, quem tiver alguma coisa com a exposição da imagem pode estar fechando a câmera, até porque a gente grava para vocês as reuniões, para que vocês tenham acesso posterior para poder tirar dúvidas, né? Então, Thiago, só para te passar um pouquinho, o pessoal aqui sabe que está entrando braquiária no portfólio, mas eles não têm ideia de quais são aí as cultivares que estão entrando. Eu vou deixar para você contar essa novidade para o pessoal. E também já vou dar um spoiler aqui, tá? Que a AgroSales tá proporcionando aqui um sorteio bem gordinho aqui, final da live. Vão ser 5 prêmios aí. Então, lá no final, a gente faz aí o sorteio para quem estiver presente. Vou passar a palavra para você, Thiago, né? E aí você que conduz aí, se você preferir perguntas no final, se preferir que o pessoal faça, né, que vão te interrompendo, aí é o que você achar melhor. Legal, Andressa. Não, quantas perguntas vocês podem me parar, mas quando precisar, tiver a dúvida, já me para, ou chama, ou né, já entra no áudio aí. Eu prefiro, eu acho que fica mais dinâmico, eu acho que a gente consegue, né, ir trocando essa ideia na medida que se gerar dúvida, tá? Eu vou colocar aqui a apresentação, aí vocês só me confirmam se está entrando. Combinado. Apareceu aí? Já está aparecendo aqui. Tá. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Thiago, né? A Andressa já deve ter apresentado. Eu sou agrônomo, sou gerente comercial da AgroSales. Então, assim, para nós, realmente, assim, é importante essa parceria com a Produz. A gente valoriza muito essa inovação que a Produz traz para o mercado, né? E para nós é muito bom estar junto, tá somando forças com vocês. Então, eu queria só, né, primeiro, mostrar um pouquinho, antes até de mostrar sobre a AgroSales, mostrar sobre o mercado de sementes, o mercado de pastagem, para vocês entenderem um pouco o tamanho desse mercado e as possibilidades que isso, sem dúvida, gera, né? Então, a gente queria passar um pouquinho para vocês na questão do mercado. Hoje, o Brasil é o maior exportador mundial de carne, né? E toda essa exportação, a grande maioria, mais de 90%, é chamado, né, o boi brasileiro é conhecido como boi verde, que é um boi criado a pasto, tá? Então, o volume de negócios hoje, baseado em semente, baseado na pecuária em si, ele é muito grande. E eu acho que é uma oportunidade da gente estar lançando, não só focado na pastagem, ou seja, focado na pecuária, mas também focado e principalmente na integração lavoura-pecuária. Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente estar somando forças aí no portfólio da Produz. Tá? Só continuando, o mercado de sementes de pastagem, semente de forrageira como um todo, hoje ele só é menor do que o mercado de sementes de soja e semente de milho. Ele já vem logo na terceira colocação. Então, assim, a gente estima, né, e segundo dados da Embrapa, que são plantados 12 milhões de hectares na safra. Então, uma quantidade, um volume de semente comercializada. Desses 12 milhões, 8 milhões a gente acredita que está em pastagens propriamente dita, e 4 milhões já no sistema de integração lavoura-pecuária. Porque quando a gente fala de braquiária hoje, eu não posso, de forma nenhuma, pensar só em pasto, ou seja, só em ofertar esse capim para o animal. Mas a gente tem um mercado muito grande e muito interessante, que é o mercado que eu vou falar para vocês em seguida, mas só fazendo uma introdução, que é o mercado da braquiária rusiziensis, ou braquiária piatã, que é utilizado para poder fazer a palhada para o plantio de soja, ou consorciado com milho. Então, esse mercado ele acaba sendo assim tão grande e amplo que a gente já não começa só a pensar em boi, mas também como um todo com a inserção da braquiária nesse segmento. Tá?
Mais alguns números, né? A gente estima que o mercado de forrageiras para essa safra 2022, baseado nas condições de preço, ele vai girar em torno de 3 bilhões de reais. O Brasil, além de ser o exportador de boi, também é o maior produtor e exportador de semente de forrageiras tropicais. Então, o Brasil hoje manda para o mundo inteiro as sementes de braquiária, as sementes de pânico, e a AgroSales também não é diferente, a gente atende, né, a América Latina, e atende também o Brasil inteiro. Então, vocês vão ter esse produto já disponível para poder participar desse mercado, tá? Basicamente, a AgroSales, a gente trabalha em 3 linhas, ou seja, a semente, a gente tem a semente que a gente chama de linha pasto, tá? Que é a semente comum, sem nenhum tipo de tratamento. A semente de pastagem, para quem ainda não conhece, ela é diferente de semente de soja, semente de milho. Se trabalha ainda com a semente comum, o que a gente chama de valor cultural, vocês vão entender um pouco mais à frente. Então, a gente tem a semente comum, que a gente chama, a gente tem a semente incrustada, que é a nossa linha já de semente de alta pureza, semente tratada, e também a linha ultra, que é uma semente também de alta pureza, e além dos tratamentos, também grafitada. Eu vou passar em seguida para vocês entenderem um pouquinho de como é que funciona esse mercado, tá? Bom, só mostrando um pouquinho a AgroSales para vocês. A AgroSales ela tem 40 anos de mercado, a gente trabalha especificamente focado na questão de produção e comercialização de sementes de forrageiro. Então, a nossa unidade matriz fica em Campinas, São Paulo, né? Temos também, né, a unidade de beneficiamento e também a unidade, aqui mais um pouco da unidade matriz, né, Campinas, São Paulo, e também a gente tem a filial que fica no Triângulo Mineiro, uma cidade chamada Tupaciguara, que é onde a gente tem os campos de produção e também tem unidade de beneficiamento da semente bruta, né, que a gente chama, que é o que vem aí dos campos de produção. Tá? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho melhor a AgroSales e o trabalho que a gente desenvolve para controle de qualidade. Tá? Hoje, a AgroSales, no segmento que a gente optou por trabalhar junto com a Produz, que é de uma semente de alto grau de pureza, de tecnologia agregada, que seria da linha incrustada ou da linha graftada, a AgroSales tem a melhor tecnologia hoje, além da melhor tecnologia, a capacidade de fazer em larga escala, hoje, essa semente, tanto incrustada quanto semente graftada. Tá? Laboratórios, né? A AgroSales hoje, tanto na unidade matriz quanto na unidade filial, a gente tem laboratório de controle de qualidade. O laboratório, para a gente aqui, é o coração da empresa, é onde a gente demanda muito cuidado e muito foco, porque é ele que vai controlar a qualidade do nosso produto. Para a gente é fundamental isso, mais do que qualquer outra coisa aqui na empresa, o controle de qualidade ele tem que ser feito e tem que estar, que a gente chama de em dia, da equipe treinada, capacitada, para poder chegar até vocês, até o produtor final, um produto aí de excelente qualidade. Todas as análises que se fazem em semente de forrageira, os laboratórios da AgroSales estão capacitados para fazer. Então, a gente faz desde análise que a gente chama de Gerbox, análise de tetrazóleo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente como é que é feita essas análises, estufas, tudo isso a gente tem nos 2 laboratórios da AgroSales para poder ofertar ao mercado a semente com controle de qualidade total. Bom, a gente tem algumas ferramentas que, lógico, o assunto sementes de pastagem ou sementes de forrageira, ele é muito amplo. E a gente, nós estamos só iniciando um trabalho e meu contato vai ficar à disposição de qualquer um de vocês para as dúvidas que vão surgir, e tenho certeza disso, mas a gente tem algumas ferramentas para poder auxiliar vocês nessa continuidade de busca de informação. E uma delas é o nosso manual técnico, tá? Então, vocês podem baixar ou no QR Code ou direto no nosso site, um manual mais completo, falando bem mais sobre a questão de semente de pastagem, mais uma opção aí de ferramenta para buscar conhecimento, tá? Nós somos parceiros da Embrapa, né? A gente tem um licenciamento da Embrapa para comercialização de cultivares. A importância disso é que hoje as 2, 3 principais
plantas que são difundidas a nível de Brasil são lançamentos da Embrapa. E só empresas licenciadas pela Embrapa que hoje podem comercializar essa semente. Então, esse licenciamento ele vem através da Unipasto, ele vem através, né, de uma troca, né, numa público-privada, onde a gente faz um aporte financeiro de incentivo à pesquisa e desenvolvimento de cultivares. Em contrapartida, a Embrapa desenvolve e a gente pode comercializar esses produtos, esses lançamentos. Tá? A gente tem também, e é muito interessante, vocês depois, né, poderem acessar, o nosso canal AgroSales no YouTube. Tá? Então, lá tem muita informação, tem videoaulas, falando de cada setor, de adubação. Então, assim, um portfólio informativo, né? A gente tem uma parceria aí com o professor Wagner Pires, que realmente, assim, muito capacitado, né? E já com conhecimento largo em pastagem, e também a gente tem essa parceria com ele, que tem as videoaulas, se eu não me engano, por enquanto tem 16 episódios lá, e tenho certeza que vai aumentar e vai melhorar a capacitação de todos. Bom, para a gente falar de semente de forrageira, de pastagem, primeiro de tudo, a gente tem que entender que semente de forrageira ela é bem diferente da semente de milho ou semente de soja. O mercado em si, ele é um mercado diferente até no sentido da apresentação do produto. Quando a gente fala em semente de forrageira, é importantíssimo a gente entender essa questão que é valor cultural. Então, o que é o valor cultural? O valor cultural é o que qualifica uma semente de forrageira. À medida que eu tenho um valor cultural mais elevado, eu tenho uma semente de melhor qualidade. Então, hoje, no Ministério da Agricultura, existem, né, para poder facilitar a distribuição, o Ministério da Agricultura permite um valor cultural mínimo de 50%. O que significa isso? O que é valor cultural? Então, o que eu levo em consideração? Eu levo em consideração a pureza da semente, ou seja, quanto eu tenho de semente propriamente dita dentro de um saco, vezes a viabilidade. Viabilidade é essa semente está viva, ela está apta a germinar. Então, por que eu falo que o mercado de forrageira é diferente? Hoje, o Ministério da Agricultura permite nas braquiárias, por exemplo, a braquiária rosiensis, 60% de pureza, tá? Com um mínimo de 60% de viabilidade. O que significa isso? Que num saco aí de 10 quilos, eu tenho 6 quilos de semente pura e tenho 4 quilos de material inerte para ajudar na distribuição. Então, o que hoje, e a tendência é mudar isso, nós não vamos trabalhar com esse produto. A gente prefere trabalhar com produto com alto grau de pureza, que o custo fica até melhor por hectare. Mas é importante vocês entenderem o que é valor cultural, justamente para poder, a hora que for entrar numa cotação, for entrar aí numa conversa sobre semente de pastagem, sem dúvida nenhuma vai surgir esse questionamento. O que é valor cultural? Então, assim, se eu coloco, por exemplo, só uma semente pura, totalmente pura, com valor cultural de 85%, eu vou precisar jogar 3 quilos por hectare. 3 quilos numa semente de forrageira dá um volume muito pequeno, o volume cabe na palma da mão. Para distribuir em 10 mil metros quadrados, muitos pecuaristas, hoje, quando a gente pensa em pecuarista, ainda não está com equipamento, ou seja, ele não está preparado para poder distribuir tão pouca quantidade e numa área tão grande. Então, por isso, ainda o Ministério da Agricultura permite que seja trabalhado uma semente de valor cultural de 50%. O que nós vamos ofertar e nós vamos trabalhar com a Produce são sementes de alto grau de pureza. Para explicar um pouquinho melhor para vocês o que é a questão da colheita de sementes, eu vou soltar um videozinho para vocês entenderem que a colheita de semente forrageira já começa desde a colheita. É totalmente diferente. A gente não colhe a semente da própria planta, como se colhe o milho ou como se colhe o trigo. A gente espera essa semente toda amadurecer no cacho, ela cai no chão, enlera-se, ou seja, roça tudo, enlera e vai passando com as máquinas, pegando essa semente do chão. Por que a gente faz isso? Porque à medida que eu tenho uma única planta, por exemplo, de braquiária, ela tem até 2 ou 3 períodos de cacheação. Então, na mesma planta, eu tenho uma semente totalmente madura
uma semente meia grana e uma semente ainda no início de processo de granação. Se eu passar colhendo da planta, eu abaixo demais o meu teor de pureza e o meu teor de viabilidade. Eu não tenho uma semente ainda pronta, uma semente madura o suficiente para poder ser colhida. Então, dessa forma, a colheita de semente de pastagem, vocês podem ver aí, ó, é muita poeira, ou seja, a gente pega tudo do chão e ela vai sendo limpa, vai sendo trabalhada nas unidades de beneficiamento até que fique com um alto grau de pureza, já com a tecnologia que vocês vão receber aí de uma semente incrustada ou de uma semente grafitada. Então, essa aí é uma imagem de uma colheita, né? Então, para quem não conhece, semente de forrageira, 90% das forrageiras são colhidas dessa forma. Então, essa semente ela tá toda aí no chão e essas máquinas elas vêm varrendo como se fosse, né, uma vassoura mecânica para depois entrar no processo de limpeza e de mais análises. Tá? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho como é feito a colheita de semente de forrageira. Tá? Então, a partir do momento que eu acho a pureza da semente, ou seja, se eu tenho lá 8 quilos de semente pura dentro de um saco de 10, aí eu vou achar a viabilidade dessa semente. Normalmente, o que a gente faz? A gente coloca um produto chamado tetrazóleo. Esse produto é um produto químico, a gente coloca em contato com a semente e depois faz um corte no meio da semente e lê-se no microscópio. Então, eu pego lá 100 sementes. Se esse produto, se a semente estiver viva, apta a germinar, esse produto ele vai colorir a parte do embrião e da emissão da primeira folha. Então, se eu li 100 sementes e ela deu 85% colorida, da forma que está aqui na foto, significa que a semente está viva, está apta a germinar. Então, eu acho a viabilidade da semente. Tá? Alguma dúvida por enquanto aí, pessoal? Bom, então vamos lá. Tá de boa. Continuando, o que acontece? À medida que eu achei, então, a pureza da semente e a viabilidade, eu jogo nessa fórmula. O que nós vamos trabalhar aí com a Produz? Nós vamos trabalhar com a linha de semente de alto grau de pureza, incrustada. Ou seja, nós vamos ter uma semente com 96%, 97% de pureza na sacaria, com 84% de viabilidade. Então, nós vamos trabalhar com uma semente de 80% de valor cultural. O que significa isso? Na prática, vocês têm que estar sabendo. Dentro de um saco de 10 quilos, se eu tenho 80% de valor cultural, eu tenho 80% de sementes puras, viáveis, que estão aptas a poder germinar. Então, num saco de 10, eu tenho 8 quilos de semente pura, viável, está apta a germinar. Lógico que depois do processo de incrustação, a gente também trabalha da forma de peso de 1.000 sementes. É importante vocês estarem com isso em mente, justamente porque a recomendação de quilos por hectare, ela passa pelo conhecimento do que é valor cultural. Tá? Bom, então, o que a gente vai trabalhar? A linha nossa, hoje nós vamos fazer uma apresentação dos principais produtos, ou seja, das braquiárias que estão mais em evidência, que seria a nossa busca de mercado inicial, mas é importante vocês terem em mente que nós temos toda a gama de semente forrageira. Então, não só o que vai ser apresentado, tá? O que a gente vai trabalhar? Semente da linha incrustada, ou seja, semente da linha Premier. O que é essa semente? Essa semente é uma semente de alto grau de pureza. Uma foto aqui para mostrar para vocês. Então, ó, é uma semente totalmente pura, 97%, 98% de pureza, que sofre o processo de incrustação e tratamento. Todas elas vão tratadas, tá? E eu vou passar o tratamento em seguida para vocês. Qual a vantagem disso? Quando eu trabalho com uma semente totalmente pura, ao invés de trabalhar com aquela semente que até o Ministério permite, com 40% de impureza, eu corro quando eu trabalho com a semente de baixa pureza, eu corro o risco de aquela semente que veio lá da colheita, que vocês viram que vai colhendo tudo aquela terra, de ter planta daninha, de ter uma semente que não é da cultivar específica que nós vamos estar trabalhando. À medida que eu trabalho com a semente de alto grau de pureza e já incrustada, como é o caso, eu diminuo, eu zero praticamente isso. Eu não tenho possibilidade, eu só tenho a semente da cultivar específica que está sendo ofertada naquele momento. Tá? Bom, basicamente, o que a gente vai colocar, a tecnologia nossa hoje, né, que são esses equipamentos que vocês estão vendo aqui, o que a gente vai fazer em cada semente, ou seja, grão por grão.
ele vai fungicida, o inseticida depende da ocasião, a gente também está colocando, e eu vou colocar quais são os fungicidas e inseticidas utilizados, e eu vou colocar logo em seguida, enraizador, macro, micronutrientes, ou seja, a gente faz um pool de produtos que, em contato com a semente e já no processo de incrustação, vai fazer com que essa semente ela tenha um índice de germinação muito, muito interessante, uma velocidade de emergência, que é o que a gente busca nos nossos testes aqui, que seja maior, ou seja, que ela tenha um estabelecimento rápido da pastagem ou da palhada em si. Tá? Tiago, bom, pois não. Tem o Everton com a mão levantada aí. Tem Pois alguma não. dúvida, Everton? O Leonardo também está com a mão levantada. Se puder ir falando, Andrés, que eu não estou visualizando todos, tá? Eu tenho uma dúvida. Quantos milímetros Pois não. de chuva preciso para germinar a semente por causa do tratamento? Na verdade, o que acontece é assim, quando a gente põe esse tratamento na semente, aqui na casa de vegetação, por exemplo, a gente irriga com 7 milímetros por dia. A partir do sexto, sétimo dia, com 5, 6 dias, ela já começa a germinar. Então, não vai estar tão ligado, lógico, quantos milímetros vai chover é importante, mas também é importante a profundidade de semeadura, tudo isso influencia a nível de campo. Mas, basicamente, se a gente tiver aí 30, 40 milímetros, ela já vai estar germinando sem problema nenhum, dependendo da profundidade de semeadura. Tá? Qual que é a profundidade ideal? Profundidade ideal para as braquiárias, 2 centímetros, e para os pânicos, 1 centímetro de profundidade. Que a diferença é realmente no tamanho da semente. Então, os pânicos eles têm sementes muito menores, que são ainda mais sensíveis à profundidade de semeadura. As braquiárias toleram um pouco mais de profundidade, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com indicação de 2 centímetros, porque daí mesmo que ela fique um pouquinho mais funda, a gente tem essa garantia de estar aí numa profundidade ideal. Eu tenho outra dúvida. Aqui na minha região, o pessoal usa bastante pastagem no morro, onde que não entra trator. Como é que faria para fazer a cobertura? Sim, só na chuva. Ela germinaria bem? Na verdade, existem 2 opções. Você tem que, primeiro, eu imagino que, ou se é muito íngreme, não vai nem trator, é possível fazer o plantio de matraca, né? Aquele plantio manual. Se vai Jogada a trator... lança não funcionaria. Desculpa, eu não entendi. Jogada a lança não funcionaria. Não, ela funciona, mas da seguinte forma, se vai o trator e vai fazer a gradiação, você tem que aumentar pelo menos em 25%, 30% o índice de semente que você vai jogar. Então, um exemplo, eu vou estar indicando normalmente de uma braquiária incrustada 8 a 10 quilos por hectare. Num caso desse, eu acho que você tem que aumentar pelo menos com uns 14, 15 quilos por hectare, você aumenta a quantidade de semente na área para poder ter uma margem de segurança. O importante é, sempre que puder cobrir, é muito mais interessante, a formação vai ser muito melhor do que só jogar a semente por cima e não cobrir. A gente costuma dizer que, às vezes, assim, eu sei das condições de morro e diferente, mas a semente de forrageira é uma semente, um ser vivo como qualquer outra semente, como semente de milho, como semente de soja, que precisa estar incorporada o máximo possível para poder ter uma germinação eficiente. Eu entendi. Tentando colaborar, tentando colaborar, você poderia pegar, se for uma área de morro, dentro da vegetação, jogaria lanço, depois faria roçada, para cair a massa verde por cima para ajudar a incorporação. Ah, entendi. Perfeito. Mais alguma dúvida? Não, eu não. Pode seguir, Thiago. Pois não. Ô, Thiago, tem uma pergunta aqui do Everton de Souza, ele levantou a mão aqui de novo. Pois não, Everton. Thiago, acho que pode seguir, que o Everton não conseguiu fazer a pergunta. Talvez não esteja conseguindo abrir o microfone. Se você quiser colocar no chat, Everton, se for esse o caso, pode ficar à vontade também. Se o Thiago quiser seguindo enquanto isso. Ok, então vamos seguindo. Bom, seguindo a linha aí de semente incrustada, o que a gente tem em semente incrustada? A gente tem o peso de 1.000 sementes.
Então, hoje, a semente incrustada é uma semente incrustada de boa qualidade, ou seja, que a gente incrusta essa semente com 98%, 97%, 98% de pureza. O que vai diferenciar a sua semente para a semente do concorrente é o peso de 1.000 sementes. Esse número é muito importante também, vocês estarem com ele em mente, porque o que acontece? Na semente de forrageira, quando você incrusta ela, você tem um peso de 1.000 sementes. Ou seja, se você incrusta ela com uma quantidade, uma camada em volta da semente menor, você tem um peso de semente de 1.000 sementes menor. Ou seja, se eu tenho menos peso, eu tenho mais quantidade de semente dentro da mesma sacaria, da mesma embalagem de 10 quilos. À medida que eu tenho isso, eu consigo recomendar menos quilos por hectare. Se eu tenho uma semente maior, com uma massa em volta muito grande, eu tenho que recomendar mais quilos, porque eu tenho menos semente e mais massa em volta dela, tá? Eu vou ilustrar aqui para vocês, tem eu acho que eu vou só pegar o gancho aqui, que é interessante, só para vocês entenderem a questão do peso de 1.000 sementes, tá? É uma imagem que mostra, assim, é muito nítido a diferença da questão do peso de 1.000 sementes. À medida que eu tenho um peso de 1.000 sementes menor, eu consigo recomendar menos quilos por hectare. Não sei se vai estar visível aí, porque realmente ficou uma imagem pequena. Mas a gente tem, por exemplo, aqui, essa verdinha é a semente da AgroSaves, tá? Vocês podem perceber, é a semente da mesma cultivar. E essa amarelinha é uma semente da concorrência. Então, o que você percebe aqui, ó? Você tem uma semente da AgroSaves que ela nem, a camada que envolve ela nem perde o formato da semente. Enquanto a semente da concorrência, ela chega a ficar redonda, ela perde o formato da semente. O que significa isso na prática? Uma coisa é semente incrustada, você incrusta a semente, você não perde nem o formato da semente. Outra coisa é semente pelletizada, que vocês com certeza vocês vão ouvir no mercado. O que é pelletizada? Pelletizada é um pellet, que eu aumento muito o tamanho e também o peso dessa semente. Então, a diferença está justamente aqui. Aqui, eu tenho muito mais semente e menos camada de incrustação. Aqui, eu tenho menos semente e mais camada de incrustação. Por isso que eu recomendo aqui, um exemplo, 8 quilos, enquanto o concorrente está recomendando 15. O que é importante isso na prática? Se a gente começar e passar somente o preço por quilo, a gente corre um sério risco de perder a venda. Vou explicar para vocês. Um exemplo, eu tenho uma semente aqui do seu concorrente, ela vai estar R$20 o quilo. Se você passar o preço para o seu cliente só no preço por quilo, vou dar um exemplo, tá? Exemplo, que a sua está 24. Se a gente passar só o preço por quilo, o seu cliente com certeza pode ir lá e falar, não, vou fechar a outra que está mais barata. Agora, à medida que eu passo o custo por hectare, olha como muda. O seu concorrente está vendendo a R$20 o quilo, mas ele recomenda 15 quilos por hectare, num custo por hectare de R$300. Você está custando 24 quilos, mas a recomendação de 8 a 10 quilos por hectare, num custo por hectare de 192. Então, é importantíssimo, sempre que vocês forem trabalhar venda de semente de forrageira, passem o custo por hectare, custo por área, nunca só o preço por quilo, que corre-se o risco de ter essa diferenciação na questão do peso de 1.000 sementes. Alguma dúvida? Bom, Thiago, tem uma pergunta no chat aqui do Rogério. Ele está perguntando que com um VC acima de 80%, quantos quilos por hectare em consórcio com a cultura do milho versus braquiária? Quando a gente trabalha, no caso que a gente vai trabalhar aí, a gente vai trabalhar ou a semente da linha incrustada ou a semente da linha grafitada, tá? Então, as duas opções a gente vai ter. Em consórcio com o milho, a gente diminui um pouco a quantidade de semente por área, justamente para não ter uma competição com o milho. Então, a braquiária ela pode ficar um pouco mais raleada para depois ela ter uma formação e não competir com o milho, tá? Então, normalmente, o que se usa? No caso da braquiária rosiensis, em consórcio com o milho. Na incrustada, trabalha-se 6 quilos por hectare, tá? Enquanto que na graftada, na linha ultra, a gente tem trabalhado entre 4 quilos por hectare aí, que a gente tem certeza que vai ter uma formação boa, vai ficar uma palhada e não vai competir
com a produtividade do milho. Bom, só continuando aqui, pessoal, além dos tratamentos, o tratamento que a gente usa aqui, conforme eu falei, é uma junção de diversos tratamentos que a gente chegou pensando em enraizamento. Então, o que acontece? Aqui é uma semente incrustada e uma semente não incrustada da mesma cultivar, plantada no mesmo dia, tá? 7 dias de plantio, vocês podem reparar a diferença do enraizamento. Então, à medida que eu tenho uma plântula enraizando muito mais rápido, eu tenho uma planta muito mais saudável, com muito mais possibilidade de estar tendo uma emergência mais rápida, tendo um índice de crescimento mais rápido. Então, é isso que a gente busca no tratamento, e todas essas sementes que nós vamos ofertar para vocês, elas já vão tratadas, tá? Com enraizador. Aqui a imagem é mais para a gente ver quantidade de raiz. Também se trata da mesma semente, e a gente deu um zoom aqui para vocês observarem a diferenciação da questão do enraizamento, que a gente acredita e tem certeza que é importantíssimo, tá? Então, nessa incrustação, o que vai? Macro e micronutrientes, além do processo de enraizador e de fungicida, por exemplo, a gente usa o Maximo da Syngenta. Então, vai o fungicida, vai o enraizador e também vai o que a gente chama de promotor de crescimento, o macro e micronutriente. Lógico, a quantidade que tem na semente não é uma quantidade, ela vai dar uma segurança esse tratamento, pelo menos até uns 15 dias após o plantio, para que a planta se desenvolva melhor nesse início. Depois, lógico, ela vai depender do teor de nutrientes do solo, tá? Mas, inicialmente, ela dá esse arranque. Thiago, o Orival está com a mão levantada aí? Pois não? Essa semente da AgroSales não vem misturada com pedra moída mais, né? Ela Não, aquela semente que você vê com pedra é aquela semente de valor cultural de 50%, onde eu tenho 60% de semente e 40% de material inerte que vai junto para poder distribuir. Essa não. Todas as linhas que nós vamos trabalhar com a Produz é semente de alto grau de pureza, 98% de pureza. Então, só vai ter semente, não vai ter nenhum tipo de pedrisco, nada junto. Sim, mas tem garantia que na hora de você colocar ela numa jã, ela vai conseguir espalhar uma quantidade de metros para você poder ter uma plantação uniforme dela? Sim. A semente que vocês vão receber é essa aqui, ó. Por exemplo, a grafitada é só semente, tá? Então, ela não tem... você deve estar comparando com o que a gente trabalhava com semente comum, né? Que ela tem realmente aquele pedrisco. Essa não, essa é só semente totalmente pura. Então, a plantabilidade dela, tanto a grafitada quanto a incrustada, é muito boa. Você só vai estar jogando semente, você não tem mais aquele pedrisco, enquanto isso pode ficar tranquilo. É só semente com alto grau de pureza, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, se você fizesse um comentário, ou agora ou depois, não sei como é que está no slide, as vias de aplicação, na via de plantio, que tem semeadeiras de alta, baixa, de pouca precisão. Exatamente. Inclusive, nós temos, né, a AgroSales tem essa semeadora, tá? Que a gente pode também, né, Andressa, colocar no portfólio, que é uma semeadora que ela vai na frente do trator, distribui essa quantidade, 3, 4 quilos, sem problema nenhum, ela distribui a lanço na frente do trator, enquanto atrás já vem fazendo tem muita gente que usa, no caso da integração lavoura-pecuária, coloca no próprio pulverizador, vai distribuindo a semente enquanto já está aplicando algum outro produto. Qualquer veículo que tenha bateria, uma semeadora elétrica, ela pode ser ligada. Então, no trator, no quadriciclo, a gente tem essa semeadora disponível. Hoje, normalmente, ela vai pegar aí uns 70, 80 quilos por vez, né? Ela é pequena, até porque tem que ir na frente do trator, mas já dá para ir fazendo uma área interessante com a nossa semeadora. Né? Bom, só apresentando para vocês, né, a minha grafitada. Outra informação importante que eu acho que vale a pena a gente citar para vocês é a própria embalagem, tá?
A embalagem da AgroSales é uma embalagem com controle térmico. Então, a gente não está colocando a semente dessa linha Ultra ou da linha incrustada, ela vai em sacaria com controle térmico, ou seja, é uma sacaria laminada com microfluido. Então, nos testes que a gente fez ao longo de todo esse tempo, a gente tem um material que ele é refletivo, ou seja, ele reflete o calor. Quando a gente testa a temperatura da semente dentro dessa sacaria laminada, ela é menor do que dentro da sacaria de papel, que ela absorve mais o calor. Então, é um outro diferencial aí que a gente tem nas sementes que vão ser ofertadas para vocês. Tá? Só aproveitando aqui o gancho, a sacaria da linha Ultra, que é a linha grafitada, é dessa forma aqui, tá? Laminada. A apresentação dela são sacos de 10 quilos. Tá? Bom, aqui já né, falei para vocês a importância da gente passar custo por hectare. Vamos ficar atento nisso. Ô, Tiago, Pois não. você recomendaria essa semente sua de 80%, 90% para um consorciado com milho, ou você recomendaria uma de 50% de pureza? Eu recomendo a de alta pureza, tá? Tanto a incrustada quanto a grafitada. À medida que você trabalha com a semente de alta pureza, um outro fator importante também, que eu preciso salientar para vocês, é o próprio controle de nematóide. Então, assim, como eu colho uma semente do chão, se eu trabalho com uma semente com mais impureza, eu tenho muito mais possibilidade de estar levando o nematóide para a área do que quando eu coloco uma semente para sofrer o processo de incrustação. Primeiro, que eu elevo o grau de pureza. E segundo, que o processo de incrustação em si, nós já fizemos testes aqui na empresa, a mesma semente com 98% de pureza, fizemos o processo de incrustação, analisamos a quantidade de nematóide antes e depois desse processo. E ele diminuiu muito, assim, coisa de 7, 8 vezes menos possibilidade de ter nematóide. Então, principalmente quando você trabalha na integração lavoura-pecuária, eu acho que, na verdade, o próprio produtor já não quer mais, ele quer realmente uma semente com alta tecnologia envolvida e menos risco para tudo, né? Desde germinação até o caso aí do nematóide. Tá? Bom, eu só vou fazer uma apresentação rápida aqui de algumas cultivares que são as principais. Isso quando a gente pensa em pastagem e também na integração lavoura-pecuária. Tá? Então, hoje, a mais utilizada a nível de Brasil, a que mais é comercializada, é a Braquiária Marandu, conhecida como braquiarão, né? É uma cultivar que se adapta muito bem a solos de média até baixa fertilidade. Uma cultivar que se adaptou de norte a sul do Brasil. A gente, infelizmente, ela sofreu, nos últimos anos, principalmente em áreas mais úmidas, o pessoal aí que é de Rondônia, o próprio do Pará, a gente sofreu um pouco com a questão da morte súbita, que a gente chama, né? Então, são áreas mais úmidas que acabou ocasionando algum problema aí de morte súbita, mas retirando essas áreas que são extremos e áreas úmidas, o Marandu hoje é a mais difundida e é o que mais se comercializa a nível de Brasil, tá? Tanto nas áreas de mais morro, a gente tem algumas opções como a Braquiária decumbis, mas a Marandu, pensando em eu quero um capim coringa, um capim que seja de média exigência de fertilidade, de fácil manejo. Hoje o que se trabalha é a Braquiária Marandu. Tá? Braquiária Piatã, essa é uma cultivar também desenvolvida pela Embrapa, com um excelente potencial produtivo. Vocês estão vendo aí uma área no Mato Grosso, um solo arenoso, e ele vegetando muito bem. Pode ser usado para integração lavoura-pecuária, até porque ele tem um talo fino, né? Vocês podem perceber pela imagem, ele dobra fácil, tem uma produção de massa excelente. Esse é um capim plantado com 70 dias de plantio. Vocês podem ver já o grau de uma caminhonete que está passando aí, então a altura que já está esse capim. Então ele tem um potencial produtivo, um potencial de produção de matéria seca muito interessante. Tá? Então é mais uma opção que vocês têm aí para poder fazer a integração lavoura-pecuária.
Tiago, tem pergunta do Alex aqui. Pois não? Olá, boa noite, tudo bem? Elas são precoces, quanto que por hectare ali está sendo indicada e quanto de massa ela está produzindo aí? Na verdade, assim, o Piatã é uma das cultivares mais precoces, uma das cultivares que tem maior potencial de vigor germinativo. Então, assim, ele é uma semente que tem um potencial, um vigor germinativo muito interessante. Então, normalmente, o que se usa? No caso da semente incrustada, se usa em torno de 8 quilos por hectare, e no caso da semente grafitada, 5 a 6 quilos por hectare. Tá? Então, é o que a gente tem utilizado. Essa área, por exemplo, foi utilizado 8 quilos por hectare, e aí esse capim estava com 70 dias de plantado. Então, tem um potencial de desenvolvimento muito, muito interessante. E a produção dela vai variar muito de acordo com o tipo de solo. Né? Então, à medida que eu tenho um solo mais nutrido, sem dúvida, ela vai ter uma produção melhor. Mas hoje a gente pode falar em torno aí de 10 a 12 toneladas de matéria seca por hectare ano no Piatã, tem capacidade de produzir mais, mas fica mais ou menos nessa média. Tá? A altura do corte, Tiago? Desculpa, não pastoreio, a altura do pastoreio ou o corte? Isso, o Piatã, o ideal é a gente entrar nele aí com 80 centímetros, 90 centímetros. Quando a gente fala de forrageira, essa altura de corte, é até importante você ter tocado nesse assunto. O que acontece? Quando a gente pensa em pastagem, quando a gente pensa em distribuir alimento para o animal, a gente tem que considerar que o nosso boi é a nossa máquina de colheita. E a nossa produção é a semente, é o capim. Então, assim, se eu coloco uma soja que não está pronta para ser colhida e coloco uma máquina, eu vou ter uma produtividade muito mais baixa. Então, a gente tem que encarar a pastagem como uma cultura, que tem um momento certo para entrar a ser colhida e um momento certo para se retirar o animal. No caso do Piatã, isso vale para todas. No caso do Piatã, a gente nos nossos estudos, vê que em torno de 70, 80 centímetros é um tamanho bom. À medida que passa isso, ele vai dar maior produção de massa, porém ele cai a qualidade nutricional do capim. Então, e até no caso do Piatã, como ele tem o talo muito fino, ele pode até acamar. Então, entrada aí com 80 centímetros, 70, 80 centímetros, e saída com 20 a 30 centímetros, retirar os animais aí, eu acho que a gente vai pegar um ponto de colheita muito interessante. Outro fator importantíssimo desse manejo, a gente esquecer em manejo de sementes, em manejo de forrageira, quantos dias. Então, é comum a gente ouvir e falar assim, com quantos dias eu coloco o boi ou com quantos dias eu retiro o boi. Na verdade, isso é muito variável. Então, depende, se eu tive uma época de mais chuva, o capim teve um crescimento muito mais acelerado. Se eu tive uma época de menos chuva, ele estacionou o crescimento. Então, a altura de manejo é muito mais importante do que a gente basear o manejo em tantos dias no pasto. Então, essa altura de manejo é muito mais interessante. O sistema de brota, crescimento é de touceira? Sim, o Piatã é uma touceira, não é uma touceira totalmente ereta, como é no caso a Charaés, mas ele vai formar uma touceira, porém uma touceira muito menor. Por que a gente usa tanto ele quanto a Rusiense para fazer palhado? Porque ele tem uma touceira, mas o talo dele é muito fino. Então, ele é de fácil manejo no sentido de que, se eu tenho uma matéria seca para poder entrar com plantio de soja, eu não posso ter uma touceira muito robusta. Isso vai dificultar o corte, vai dificultar o meu plantio. Então, por isso que a gente usa hoje as mais usadas, Braquiária, Rusiense e o Piatã, que ele tem um talo fino, vai facilitar nessa questão aí do plantio direto. Tiago, tem uma pergunta do Jair aqui com relação à dessecação. Qual o herbicida e a dosagem indicada? Normalmente, no caso do Piatã, um pouquinho mais, mas na Rusiense ela é muito mais susceptível. Hoje, na integração agropecuária, se usa muito mais a Rusiense e menos o Piatã. Mas, normalmente, o que se tem usado aí? Aproximadamente, aí, vou dar um nome comercial, mas em torno de 1,5 kg aí de Roundup WG, por exemplo, por hectare, já é suficiente para a gente poder fazer esse controle, só pensando na braquiária, tá? Não pensando em outras plantas daninhas que podem ter na área. Tá?
E mais uma pergunta aí da Manuela. Ela está dizendo que na região dela a ovinocultura é bem expressiva. E ela está pedindo se tem indicação para alimentação dos ovinos e quais as condições de manejo. Tem sim. Na verdade, a gente tem uma cultivar específica, a gente chama de o capim do ovino. Foi desenvolvido pelo Instituto de Zootecnia, né, de Nova Odessa, que faz parte aqui do governo do estado de São Paulo. Não sei de qual região ela está falando, mas chama-se o aruana, tá? Então, o aruana é conhecido como o capim do ovino, justamente porque ele não cresce muito. A gente sabe que o pastejo do ovino ele não levanta a cabeça para poder se alimentar, então é um capim de menor porte, com alto valor nutritivo. Então, ele é um capim da família do pânico, mas é um capim criado pensando no ovino. Então, principalmente em regiões de temperatura mais baixa, São Paulo, o próprio Sul, ela se adapta muito bem e é uma excelente opção para o ovino. Eu não ouvi você comentar nada sobre cigarrinha nas braquiárias. O índice de cigarrinha, a gente tem algumas cultivares que são realmente muito susceptíveis. A gente tem, por exemplo, a braquiária decumbens, que ela sofre muito com o ataque de cigarrinha. Mas a gente também tem já cultivares desenvolvidos, como é o caso da braquiária Ipiporã, que é um lançamento mais recente da Embrapa, com excelente tolerância à cigarrinha. Então, realmente, assim, ele é resistente à cigarrinha. Todos os testes o que a gente vê, os trabalhos. Então, a gente tem cultivares mais resistentes e cultivares menos resistentes. Então, a gente tem duas pontas, por exemplo, que seria decumbens mais susceptível e o Ipiporã mais resistente. Nesse meio, todas elas têm seu grau de resistência ou depende do nível de infestação. Mas num ataque de cigarrinha sem ser arrosiense, não é uma coisa que a gente vai, assim, em todas as cultivares, sofrer de forma brusca, tem uma perda de produtividade muito grande. Tirando a decumbens, todas as outras, elas são medianamente tolerantes à cigarrinha. Orival está com a mão levantada, Orival. O BRS Piatã, hein? Para o controle ou disseminação de nematóide, alguma característica em comum? Não, na verdade, a questão do nematóide nas forrageiras, principalmente nas braquiárias, ele está muito ligado a quando a gente trabalhava com a semente, depende muito do teor de pureza. Então, quando você trabalhava com uma semente de valor virtual de 50%, a semente é colhida do chão. Então, eu tenho uma possibilidade de ter nematóide. Não, então, assim, essa questão do nematóide está muito ligada ao teor de pureza da semente, muito mais ligada a isso do que ligado a cada cultivar especificamente. Então, em relação a isso, a gente tem difundido muito, tanto ao Piatã quanto ao Risiense, um aumento de produtividade no caso da soja. Então, ela não influencia negativamente, ela influencia positivamente. A gente tem dados aí, principalmente na questão de manutenção de umidade, na manutenção do teor de matéria orgânica, de aumentos aí de 10% aí na produtividade da soja. Vamos continuar? Thiago, tem mais uma pergunta aqui que eu vou juntar, é uma pergunta do Alex e do Joseano. O Alex está perguntando quais são as mais indicadas para a região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí já emenda a pergunta do Joseano, perguntando se vai para regiões frias também, aí as braquiárias. Sim, elas se adaptam bem. Lógico, depende do nível, né, de quanto vai estar frio. A gente sabe que, por exemplo, hoje as braquiárias muito ao sul, elas já não se desenvolvem tão bem, que são capins criados, né, que a gente chama de são capins tropicais. Então, a gente sabe que tem a opção de aveia, algumas opções que vão ter uma resposta melhor. A aruana é um caso muito, muito, muito bom para essa região. É um capim que se adapta muito bem à temperatura mais baixa e tem uma produção de massa interessante, vegetando em áreas de temperaturas mais baixas. O próprio marandu também tem essa tolerância, então a gente tem desenvolvido muito e sabe de como é utilizada Paraná e propriamente Santa Catarina, também o braquiária marandu, tá? Além do aruana, que se adapta muito bem, pensando só em clima, tá? Em temperatura mais fria. Eu acho que vou provocar um pouquinho mais.
Pensando, professor Rodemar e Tiago, braquiária e milho, nesse modismo de hoje da infestação de cigarrinha, qual é o ponto negativo, positivo disso daí? Desculpa, tá bem baixo, eu não entendi. Se alguém puder repetir. Com a utilização da braquiária decumbens ou rosiense, pré ou pós, milho, para você fazer o plantio de milho posterior, aumentaria ou não a infestação de cigarrinha? Se a cigarrinha estaria também atacando, atuando no milho? Não, eu acredito que não, ela não vai influenciar, até porque, por exemplo, a gente tem algumas cultivares que essas sim são mais susceptíveis a cigarrinha, ou seja, são hospedeiros de cigarrinha. Então tem, por exemplo, o medícula laneiro, braquiária decumbens. Então são cultivares que a gente sabe que elas são hospedeiras de cigarrinha, ou seja, isso vai trazer mais cigarrinha para o meio. Mas as outras braquiárias, elas são muito tolerantes à cigarrinha, que eu acho que não vão ter problema na questão de infestação de cigarrinha pela braquiária, só se a gente utilizasse realmente braquiária decumbens, que não é o caso, ou essas próprias rumidícolas, que são hospedeiras de cigarrinha. Obrigado. Só continuando aqui, pessoal, no portfólio, e eu estou dando uma passada só nas principais, lembro, né, que a gente tem várias outras. Quando a gente pensa hoje em produção de massa, quando a gente pensa em produtividade, engorda de boi, hoje o mais utilizado é o mombaça, tá? Regiões norte, norte do Mato Grosso, Pará, são regiões que consomem muito o mombaça. Então, hoje é uma cultivar extremamente produtiva, velocidade de rebrote dela excepcional. Então, assim, à medida que você tira os animais em pouco tempo, com chuva, ela já rebrota muito rápido. Então, é uma cultivar que também hoje uma das principais, pensando em engorda de bovino. Essa já não para poder fazer a integração lavoura-pecuária propriamente dita, pensando em palhada, porque ela é um capim de muito mais massa, muito mais alto, um talo muito maior. Então, isso dificulta na hora de fazer o corte para plantio. Mas pensando em pecuária, engorda de bovino, mombaça, uma excelente opção, com produção de massa muito interessante, podendo chegar a 25, 28 toneladas de matéria seca por hectare ano. Mais exigente fertilidade, lógico. Todo o capim, hoje a gente trabalha basicamente com duas famílias, a família da braquiária e a família dos pânicos. Toda a família dos pânicos mais exigentes em fertilidade de solo, porém com maior resposta, ou seja, uma produção de massa maior e um teor de proteína também maior. Enquanto as braquiárias, menos massa e menos exigência de fertilidade de solo. Essa contrapartida que a gente tem que estar atento para poder fazer uma recomendação de acordo com o solo, com o tipo de manejo, se vai adubar ou não. É importante a gente estar atento nisso para poder fazer uma indicação. Então, assim, se a gente indica uma mombaça, por exemplo, um solo que é fraco e não vai adubar, com certeza absoluta, a partir do segundo ano, a produtividade já vai cair muito e isso vai prejudicar a área como produção de massa, produção de matéria seca. Então, é importante a gente estar sempre ligado nessa questão de fertilidade de solo para poder fazer uma melhor indicação. Tá? Bom, agora a gente chega, acho que é o principal para nós hoje, pensando no mercado aí da Produce e no que vocês têm de disponibilidade, seria a braquiária rosiense. Hoje, a braquiária rosiense, conforme a gente já comentou, é a mais utilizada e a mais difundida para integração lavoura-pecuária. Tá? Pensando em produção de massa hoje, pensando em integração, eu até tenho uma imagem, vou passar para vocês a imagem, que é importante, acho que é melhor a gente já falar em cima da imagem. Ó, isso é uma área que ela não é pasto, ela só foi plantada para poder fazer palhada para plantio de soja. Isso é na região do Sorriso, no Mato Grosso. Tá? Então, vocês percebam a quantidade de massa, o controle da planta daninha, ou seja, eu tenho uma cultivar aqui que está controlando a planta daninha, facilitando, ou seja, deixando o solo aerado na questão de enraizamento, que a rosiense também tem um bom enraizamento, e tem uma produção de massa que não é uma torceira que vai dar trabalho para poder depois dessecar, no caso, por 1,5 kg
por hectare aí de um WG, já dá para fazer o controle da Braquiária rosiense. Então, assim, eu junto características dessa planta que faz com que ela facilite o manejo e tenha um excelente resultado na hora de produzir palhada para o cultivo de soja. Então, ela pode, nesse caso aí, ela está plantada para poder vir o plantio de soja, tá? Qual a vantagem disso para nós, comercialmente? É uma área que nós vamos comercializar essa semente, diferente da pastagem. O pecuarista ele planta um pasto e talvez, se ele cuidar bem do pasto, ele vai reformar esse mesmo pasto depois de 10 anos. Diferente disso, o produtor de soja, ele planta, faz a palhada e desseca toda essa área, ou seja, eu vendo a mesma quantidade de semente todo ano para o mesmo cliente, porque ele faz a palhada e desseca, ou seja, ele produz e mata para poder dar esse ciclo de vegetação, de manutenção da umidade. Então, comercialmente, para nós, à medida que você entra nesse mercado e começa a atender os seus clientes, você vai ter o mesmo cliente ao longo dos anos aí, podendo te dar ganhos aí na questão de comercialização, tá? Então, o principal da rosiense é aqui um outro plantio, ó, já plantado em linha, né? Então, a função dele já tem uma palhada aqui e ela foi replantada para poder aumentar essa palhada. Ou seja, essa mesma braquiária que está morta aqui, ela já foi plantada, dessecou e já foi plantada de novo para poder fazer palhada. Então, é um mercado extremamente interessante e vocês, à medida que forem participando dele, vão ver que, com certeza absoluta, a Braquiária rosiense vem para poder aumentar o portfólio de vocês. Alguma dúvida sobre Braquiária, pessoal? Bom, dando sequência, Thiago? Pois não. Emanuel com a mão levantada aí. Boa noite. Eu queria Boa noite. perguntar sobre o ciclo do Mombaça. Qual que é o ciclo dele? Na verdade, assim, quando você fala em ciclo, toda a semente forrageira é perene. Então, o ciclo dele, pensando em produção de massa, depende muito da questão da adubação. Então, a gente tem o ciclo para forragem, ou seja, eu vou entrar na pastagem com 90 centímetros, 1 metro de altura, e vou sair com 30 centímetros, 40 centímetros de altura. Vou tirar os animais. Isso pensando em pastagem. Não sei se é esse ciclo que você quis dizer. Não, eu falo assim... Porém, se ela for adubada, ela vai ser perene. Trabalhando em piquetes, tal, assim, o ciclo, eu vi a respeito que chegava em torno de 28 dias, mais ou menos. Você fala o ciclo de entrada e saída dos animais. Entendi. Exato. Isso. Nesse ciclo de entrada e saída, volta exatamente na velocidade de rebrote que eu passei na questão do Mombaça. Então, ela tem uma velocidade de rebrote muito grande, mas isso nunca é em dias. Isso é em tamanho da planta. Se eu falar 28 dias numa área da Amazônia, que chove todo dia, que tem um calor grande, a planta cresce muito mais rápido. Se eu falar numa área que tem menos quantidade de chuva, isso muda bastante. Então, fique atento realmente no tamanho da planta. A entrada aí no Mombaça com 1 metro, 1,10 m, saída com 40 centímetros, que é onde você vai ter um melhor aproveitamento. Mas esse ciclo de 28 dias, ele pode ser menor até do que 28 dias, dependendo da região e do tipo de solo. Tá ok, obrigado. Ô, Thiago, Oi? Thiago, é o seguinte, como é que se comporta a Braquiária na rotação de culturas? Que tem alguns produtores que fazem a rotação. Como é que ela se comporta nisso? A rotação que você fala é com milho, por exemplo? Isso, com milho. Com milho, soja, tem produtor que vai fazendo aquela... Pega uma parte de hectare dele, aí ele vai fazendo a rotação. Vai no milho, na soja, né? Nesse caso, como é que fica aí a Braquiária, como é que ela se comporta nisso, se houver com milho com soja ali na rotação? Isso, até tá a imagem aí, tá um plantio de Braquiária no milho, né? Então, tá até descascado para mostrar que ela não prejudicou a produtividade de grãos. Então, o que se faz? A gente coloca a Braquiária, no caso aí, por exemplo, junto com o milho,
e esse produtor específico, ele colheu o milho e deixou a pastagem, ou seja, deixou a forrageira para os animais poderem pastejar, e ainda depois de pastejar, ou seja, ele fez uma safra de milho, uma safra de boi, e depois ainda deixou uma quantidade de massa para poder voltar com o plantio de soja. Então, normalmente o que se faz nesse ciclo, quando usa junto com o milho, no caso específico desse lugar da gente que acompanha no Mato Grosso, é isso. Colheu o milho, já está com o pasto formado. Entrou com boi e depois deixa um pouco de palhada para poder fazer a matéria seca para vir com o plantio direto de soja. Ô, Thiago, aqui na minha região, o pessoal faz muito essa técnica aí, mas eles fazem um travamento na braquiária, junto com o plantio do milho, para utilizar mais bem a área. Essas suas são bem recomendadas para esse travamento, ou você acha que há um risco de mortabilidade da planta? Não, você pode utilizar ela normal. Na verdade, esse travamento que você fala, eu acredito que é a utilização de atrazina para poder atrasar o crescimento da braquiária, né? Não sei se é isso, mas pensando nisso, é por isso que a gente pensando nisso, é por isso que a gente talvez, para não ter esse custo extra com a atrazina, você pode colocar menos quilos de semente por hectare. Então, quando você tem menor quantidade de planta, inicialmente ela não vai competir e depois ela vai, à medida que você colher o milho, ela vai entrar na luminosidade e ela vai perfilhar. Então, uma técnica que a gente usa de jogar um pouquinho menos de semente e você não tem esse trabalho de entrar aí com atrazina, um exemplo. Não, perfeito. Bom, deixa eu só ver o que tem. Pessoal, eu vi aqui que já deu, né, 1 hora e deu em cima aqui do que a gente tinha para apresentar para vocês. Estou à disposição, se tiver mais alguma dúvida, está aí o meu contato, gostaria, né, que vocês podem anotar e, à medida que precisarem, estou sempre à disposição. Às vezes não pode não conseguir, que a gente está em alguma fazenda, mas manda aí o WhatsApp, que a gente está aqui para poder auxiliar vocês nessa questão de semente forrageira. Thiago, obrigada, tá? Tem algumas perguntas aqui no chat, daí eu vou colocar por ordem aqui e já libero para ti, tá, Dagoberto? Tem uma pergunta do Marcos aqui pedindo que, pensando para o gado de leite, qual a braquiária que é mais indicada? A gente tem alguns trabalhos, por isso que, à medida que vai gerando as dúvidas, vai gerando as novas cultivares. Como a gente tem muitas cultivares, não deu para apresentar todas aí, mas a gente tem um pânico, que é um lançamento mais recente da Embrapa, chamado Zuri, tá? Ele é da mesma família do Mombaça, com excelente produtividade, tá? Com até menos tala do que o Mombaça. Então, a gente tem esse Zuri. A gente tem uma outra cultivar, que não é da Embrapa, mas que tem também se adaptado muito bem, que é chamado de Miyagi, ou Miyagi, também um pânico de excelente produtividade. A Embrapa tem alguns trabalhos com o próprio Zuri, no programa Balde Cheio, com excelente produção. Então, assim, é um capim muito produtivo, muito palatável e com alto teor de proteína. Normalmente, o pessoal que trabalha o gado leiteiro, com certeza, tem um tratamento diferenciado na questão de adubação de pastagem, na questão até de manejo. Então, é uma opção muito boa aí, tanto o Zuri quanto o pânico Miyagi, tá? Show. Thiago, mais uma pergunta aqui, uma pergunta do Thalisson. Ele está colocando uma situação aqui que ele está atendendo um cliente, ele está dando a ideia para esse cliente de fazer um consórcio de milho e braquiária. Só que esse solo desse cliente já faz muito tempo que não é feita uma correção com calcário e outros nutrientes, e é um solo produtivo, terra roxa, do norte do Paraná, porém já vem sendo sugado há muitos anos, né? Levando em consideração esses fatores, ele gostaria de saber se você indica o consórcio ou se você acha que esse consórcio pode ter uma influência negativa na produção do milho e da soja. Na verdade, assim, à medida que você tem um solo já desgastado, qualquer planta que você coloque a mais, ela vai estar, de alguma forma, competindo por nutriente. Então, pensando nisso, lógico, primeiro de tudo é importante analisar esse solo, ver qual que é o teor de nutriente que está no solo. A partir disso, a gente tem também, né, a possibilidade de estar fazendo a avaliação pensando na braquiária.
mas pelo jeito aí, ele está pensando na produção do milho, né? E se ele não vai fazer uma correção adequada, se ele for fazer uma correção para o milho, sem dúvida nenhuma, a braquiária exige muito menos. Mas pensando em não fazer e ter um solo já com nível de pouco nutriente, eu acho melhor não indicar, porque você está indicando mais uma planta para poder competir por nutriente. Então, depende muito, mas o ideal é fazer uma análise de solo e pode enviar para a gente. Às vezes, está achando que está muito fraco, mas pode ser que ele esteja com um teor de nutriente bom. Então, tudo isso cabe no estudo. Show. Dagoberto? Eu mostrou o slide, ele me fez lembrar. No Mato Grosso, o milho extinga a braquiária e também a braquiária. Vocês têm também, para comercializar conosco, estilosantes, que tem um trabalho ali fazendo estilosantes de solo arenoso e pré-cultura de milho. Você conhece alguma coisa nesse sentido? Sim, a gente, na verdade, tem esse trabalho, né? A gente também comercializa estilosantes, menos nos últimos anos, porque a gente acredita muito assim, que o estilosante é uma excelente leguminosa para solo arenoso, mas, no fim, algumas empresas acabaram indicando ele a nível de Brasil inteiro, e ele em solo argiloso, a gente sabe que ele sofre muito, que ele não desenvolve, mas pensando em solo arenoso, pensando em fixação de nitrogênio, pensando, no caso de animais, ofertar um maior teor de proteína em consórcio com a braquiária, sem dúvida nenhuma, o estilosante é uma excelente opção de leguminosa para poder entrar nesse meio aí, principalmente para solos arenosos. A gente tem algumas áreas no Pantanal, que é uma área mais arenosa, né, onde não inunda, e o estilosante se adapta muito bem. A gente tem excelentes resultados de produtividade, de ganho de peso, com a inserção de estilosantes no meio. Para solo argiloso, realmente, não indiquem que ele tem uma dificuldade muito grande. Obrigado. Tiago, pergunta do Fábio aí. Ele gostaria de saber, para a integração com o milho, a semente de braquiária, ela deve ser colocada junto com a semente de milho, junto com o adubo, na entrelinha ou a lanço? Ela pode ser feita ou a lanço ou na entrelinha. Evitar misturar com adubo. O que acontece? A semente, à medida que a gente mistura, por exemplo, com superfosfato simples, adubo à base de fósforo, desde que eu misture e plante no mesmo dia, ela não vai ser prejudicial. Mas à medida que eu tenho qualquer adubo formulado ou que tenha teor de nitrogênio e de potássio, isso dificulta muito e diminui a porcentagem de germinação da semente. Então, a gente não indica. O que a gente indica é ou a lanço ou na entrelinha, conforme até tem algumas imagens aí que eu passei, que seria o ideal aí para poder ter uma boa formação. Perfeito. E agora uma pergunta da Manuela. Seu Valdemar está por aí, seu Valdemar? Aqui. Seu Valdemar, Manuela quer saber aqui quais as variedades dos milhos aqui da Produce que são mais indicadas aí para fazer o consórcio com as braquiárias. Então, não temos um teste para consórcio. E eu não vejo problema com qualquer um desses híbridos, entendeu? O que nós temos de levar em consideração, o que ele falou, o modo de aplicação da semente da braquiária, a quantidade de semente que vai para que não haja concorrência. Porque se houver uma concorrência muito grande, o milho pode ficar para trás, entendeu? Então, tem de levar em consideração o que o Tiago falou a respeito do plantio, né? Mas qualquer um deles pode ser colocado. A concorrência vai ser grande? Vai. Agora nós temos também a parte de investimento. Se for um plantio comum, com investimento muito baixo, eu não aconselho que se faça com os nossos materiais, entendeu? Nós temos de ter um investimento razoável. Tá? Não estou considerando ainda o solo, porque nós não conhecemos o solo, né? Então, nós temos de ver essa relação também. Tá? Não sei se eu respondi. Perfeito, obrigada, seu Valdemar. Você viu, Tiago, que a gente já vem com apoio aqui para o lançamento, né? Isso do cantelado. Isso é bom demais. Isso aí significa que a equipe está completa, que está todo mundo engajado em poder ofertar produtos, no geral, para o setor do agronegócio. Vocês estão de parabéns.
Ó, não vou nem falar do time, Thiago, porque se eu começar a falar deles aqui, vai sair uma babação aqui pro meu lado, porque eu falo que é o melhor time de vendas do Brasil, né? Então, não tenho água para falar aí. Pessoal, vocês têm dúvidas? Se alguém quiser abrir microfone, quiser aproveitar, porque, gente, o Thiago sabe muito, né? É o dono da informação aí com as braquiárias. Vamos aproveitar isso, perguntem. Equino, o que você teria aí para indicar, o Thiago? Equinos, a gente tem algumas cultivares. Com equino, a gente tem que tomar assim, muito cuidado com algumas cultivares. A gente tem, por exemplo, o pânico Maasai, que é um capim extremamente palatável, porém, ele tem um talo muito fino. E o que acontece? O equino, ele vem, ele come e chega a comer até o talo. E quando ele come o talo, como ele não rumina, isso dá problema de cólica. Então, primeiro, acho que a gente tem que evitar a indicação do Maasai. Se ele bem manejado, não vai ter problema nenhum, mas a gente corre um risco, se deixar o cavalo comer demais, ele come o talo, depois não rumina, e tem problema de cólica, pode causar até morte nos animais. Então, a gente tem que trabalhar, por exemplo, com o medícula laneiro, o equino se adapta muito bem, o próprio aruana, no caso do ovino, também pode ser ofertado para equino. Então, assim, tomem cuidado só na questão principal do Maasai, de não recomendar para equino, porque se bem manejado não vai ter problema, mas é um risco que o produtor corre no caso do equino. Pessoal, no chat aqui não tem mais perguntas. Se ninguém mais tiver dúvida aqui, a gente vai seguir para o sorteio. Ah, não, o Thiago aí está com pergunta. Vai lá, Thiago. O Thiago, Xará. Agora que eu não sei acerto o nome do cara, hein? Aí sim, falar, essa questão do Maasai para equinos aí é mais por causa da semente dele, né? Pode deixar sementear, possível? Na verdade, os dois. Se deixar sementear, a semente, ela produz, se vocês repararem na semente de Maasai, ela produz até um fungo que dá na semente, e o cavalo, como ele é muito palatável, o cavalo come. Então, se você deixar passar demais, produzir semente, o cavalo, assim que entrar no pasto, ele vai direto na semente. Também o problema de não ruminar, não conseguir digerir. E também o talo, se deixar baixar muito, também dá esse problema. Então, os dois extremos do Maasai te dá risco. Então, para evitar isso, vamos trabalhar com outra cultivar, porque é complicado. Você imagina você indicar, a pessoa faz um pasto, depois tem alguma morte de equino, é um risco desnecessário, sendo que a gente tem algumas outras cultivares também muito interessantes. Não positivo. Eu só fiz essa pergunta aí com certeza que... Não, mas você tem razão, tá certinho. É isso mesmo. Ficaram com a dúvida, mas não quiseram perguntar. Eu estou falando isso que eu já trabalhei com sementes Eu trabalhei com representação comercial também na parte da agroquima. Então, a gente trabalhava com uma vasta linha de produtos, né? E aí, sempre perguntei só para tirar a dúvida de alguns aí, não sabiam ou não souberam fazer a pergunta. Okay? Legal. Beleza, Thiago. Obrigado aí pela pergunta. Eu também. Um abraço. Jader também está com a mão levantada, Jader. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jader. Boa noite, Jader. Tudo certo. Assim, pensando no Rio Grande do Sul, certo? Frio. A questão da consorciação de qual seria indicado para, digamos assim, vou plantar o híbrido para silagem, certo? Coronel ou capitão. E qual semente seria indicado para semear junto para consorciação, para depois de tirar a silagem, aproveitar para pastagem, ou seria melhor esperar fazer a silagem, depois de feita a silagem, plantar o capim? Jader, você pode entrar pensando, lógico, não sei, né, no híbrido vocês conhecem muito melhor que eu, mas pensando na braquiária, vocês podem entrar aí ou com a marandu, né, pensando em ter um pasto depois, ou com a própria Rusiensis, que você vai ter. O que acontece com a Rusiensis na questão de pasteio, ela tem uma dificuldade na questão de pisoteio. Mas quando você tem um pastejo, que você vai colocar o boi só durante 2, 3 meses,
ela vai ofertar uma quantidade de massa muito interessante. A rosiense é um capim extremamente palatável, só não tem pasto duradouro porque ela dificulta o pisoteio, ela não aguenta muito pisoteio e é um capim muito palatável. Então, os animais abaixam normalmente muito ele e por isso que ele não tem uma persistência na área. Mas o amarandu ou a rosiense você pode estar utilizando aí sem problema. E daí a questão de quantos quilos por hectare dessas duas sementes? No caso da semente incrustada em consórcio com o milho, você vai utilizar aí mais ou menos uns 6 quilos por hectare. Da semente grafitada, em torno de 4 a 5 quilos por hectare, justamente para poder não ter a competição com o milho. Normalmente a gente indicaria 8 quilos. Se eu vou formar só palhada ou se eu vou formar só um pasto, eu recomendaria 8 quilos da incrustada e 6 quilos da grafitada. Como eu vou consorciar com milho, eu diminuo um pouquinho isso para 6 quilos da incrustada e 4 a 5 quilos da grafitada. Obrigado. Pessoal, como amanhã já vão entrar os produtos no portfólio, o Thiago encaminhou para a gente um material bem completo, com todas essas informações de a recomendação para semeadura, profundidade. Então, vai estar nos cards e no PDF dentro de cada produto lá, para facilitar também as informações técnicas para vocês. Thiago, se tu puder também, né, compartilhar a apresentação, o pessoal gosta e a maioria pede, viu, aí. Não, sem dúvida, posso sim, já te passo, né, amanhã de manhã. E aproveitem esses materiais, conforme eu falei, o nosso manual técnico que está no site, acessem o nosso canal do YouTube, que tem muito material interessante, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês nesse conhecimento aí. Viu? E além disso, pessoal, a AgroSales tem uma conta no Instagram com posts bem bacanas, com uma linguagem bem simplificada, super fácil de entender, que são dúvidas nossas do dia a dia, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá também, vale a pena. O manual, aliás, o portfólio completo, o manual técnico aí que o Thiago passou para nós aqui através do QR Code, eu já tenho aqui, e aí amanhã eu encaminho para vocês nos informes, junto com o link de gravação e com as informações da reunião também. Que aí já facilita a vida aí, né? Quanto mais informação, mais firme a gente está aí na defesa do que precisa ser feito. Isso aí. Todo o material que a gente tem, que é lançado no Instagram, tem diversos vídeos, né, da própria Braquiária Rosiensis, tem vídeos. O material que tiver no nosso site, no Instagram, ele está à disposição de vocês, para vocês replicarem isso, usar como propaganda, está lá à disposição, vocês podem usar em qualquer momento. Tá? E tem muita coisa, né, gente? Então, quando tem bastante material assim, a gente se diverte, a gente aproveita, né? Que aí a gente sabe que a propaganda está bem feita. Isso aí. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Prometo que é a última pergunta. Bora! Talvez a sua, Dagoberto, seja de muita gente aqui, viu? Eu fico pensando, ouvindo, e fico só pensando. Tiago, numa análise bromatológica, a rosiense, ela tem mais energia em relação a outras braquiárias, que me faz muito lembrar o capim gordura antigo, o catingueiro antigo. Uhum. Na verdade, quando a gente pensa em cultivares ou em análise bromatológica, eu sempre costumo dizer que depende de onde ela está, né? Então, assim, se eu estou num solo com alto teor de nutrientes, eu tenho uma semente com um teor de proteína, ou seja, uma quantidade de nitrogênio na planta muito mais interessante, que isso vai me dar um teor de proteína muito maior. Então, assim, pensando em teor de proteína, que é o que a gente busca para poder... Quando a gente... eu falo teor de proteína sempre, porque é o que a gente busca tá em altos níveis para poder ofertar isso para a nossa máquina de colheita, que é o boi. Então, a Braquiária rosiensis, ela está na média. Eu tenho cultivares com maior teor de proteína, porém mais exigentes. Hoje, quando a gente pensa em teor de proteína no nível médio de exigência e palatabilidade principalmente, a Braquiária rosiensis é excepcional, porque o animal come muito porque ela é palatável. E mesmo tendo um teor de proteína um pouco mais baixo, ele vai ofertar e o ganho de peso é muito interessante. Material energético não tem nada para falar.
Desculpa, cortou. Material, energia, material energético. Na verdade, dela. tudo quando a gente fala de braquiária, é complicado, é diferente de milho, por exemplo, que você coloca com material energético. A gente está muito mais ligado ao teor de proteína, o teor de energia de braquiária ele é muito mais baixo do que o comparado